Boa noite a todos. Vamos iniciar a nossa reunião. Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus envolva o coração de todos nós. Vamos unir os nossos pensamentos e vamos orar juntos, dedicadas irmãs e dedicados irmãos, crianças, jovens, homens missionários do dia de amanhã, segundo os vossos aprendizados. É dado o momento de iniciarmos os nossos trabalhos no Centro Espírita Meimei, trabalhos estes de curas e passes dedicados às crianças, trabalhos de grandes aprendizados para todos nós, mas é necessária a nossa boa vontade, o nosso amor, a nossa união. Permita, Senhor, que esta casa se transforme em posto de socorro, amparando a todos os vossos filhos, encarnados e desencarnados que aqui aportarem. Permita, por caridade, que eu, conjuntamente com estes companheiros, possamos ser uns trabalhadores vossos, dedicados irmãos. O momento é de grande responsabilidade, não perante os homens, mas sim perante aquele que tudo sabe, que tudo vê, nosso Pai que está no céu. Permita, Senhor, a presença amiga de vossos mensageiros, particularmente vós, Meimei, patrona e guia desta casa, a grande falange de Agostinho, a falange do amor, acalmando os irmãos sofredores que em nosso meio vieram, porque ainda somos fracos, ó meu Deus, para engendrarmos com irmãos de menos elevação, mas para todos, suplicamos as bênçãos e a misericórdia de Deus, e confiantes em vós, Meimei, nós lhe entregamos toda a direção e a santa orientação dos trabalhos da noite de hoje. Assim seja. Para os comentários do Evangelho, nós passamos a palavra ao Alter de Scarlone. Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, nós vamos ver do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 2, intitulado Meu Reino Não É Deste Mundo, parte do item 2, Instruções dos Espíritos, uma realeza terrestre. Quem melhor do que eu pôde compreender a verdade destas palavras de Nosso Senhor? O meu reino não é deste mundo? O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra, se eu o não compreendia? Que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E, como que para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. Rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando, em vez de ser recebida aqui qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava, por não terem sangue nobre. Como então compreendi a esterilidade das honras e grandezas que com tanta avidez se requestam na terra. Após a última ceia que Jesus participou com seus discípulos, ele convidou Simão Pedro, João e Tiago e se dirigiram para o Monte das Oliveiras, tendo em seu sopé, na sua base, o horto ou jardim do Getsemane. Judas já conhecia este lugar, porque havia participado
de várias reuniões ali com Jesus e os demais discípulos. Vários oficiais e pessoas que trabalhavam para os sumos sacerdotes e fariseus encontraram Judas conforme haviam combinado e, portando lanternas, archotes e armas, se dirigiram para o horto, à procura de Jesus, com a intenção de prendê-lo. Mas Jesus, sabendo tudo que poderia ocorrer com ele, ou que ocorreria com ele, assim que chegaram, ele adiantou-se e perguntou: a quem buscais? E eles lhe responderam: a Jesus Nazareno. E ele foi firme: sou eu. Quando ouviram esta resposta de Jesus, eles se afastaram e caíram por terra. E Jesus tornou a perguntar: a quem buscais? E eles disseram: a Jesus Nazareno. E Jesus então lhes disse: já lhes disse que sou eu. Se vem me buscais, deixai ir estes, ou seja, deixar que os seus discípulos ficassem livres. Simão Pedro, que portava uma espada, tirou de sua bainha e cortou a orelha de Malco, que era um dos serventuários do sumo sacerdote. Jesus rapidamente estancou a ferida e disse a Pedro: embainhe a sua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Em seguida, o tribuno e outros oficiais prenderam Jesus, amarrando as suas mãos. Partiram então com destino à casa de Anás, que era também sumo sacerdote e sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. O cortejo foi acompanhado por Judas e por Pedro, este deixando uma certa distância. Chegando na casa de Anás, Simão Pedro ficou do lado de fora dos muros da casa e os demais entraram. E Judas entrou na sala de Anás com Jesus. Passado algum tempo, Judas saiu daquela sala e se dirigiu até a porta de entrada para o pátio e disse à mulher que tomava conta daquela porta que deixasse Simão Pedro entrar. Passando pela mulher, esta lhe disse: você não é um dos discípulos deste homem? E Pedro respondeu: não sou. E negou Jesus pela primeira vez. Anás pediu informações sobre os discípulos e sobre a sua doutrina para Jesus. E ele lhe disse: ensinei ao mundo. Ensinei na sinagoga e no templo, onde os judeus se juntam, e nada disse em oculto. Por que me perguntais? Pergunte àqueles que me ouviram o que eu lhes ensinei, e eles sabem o que lhes foi dito.
Um dos serventes que estavam ali, quando Jesus disse isso, ele deu-lhe uma bofetada. E Jesus lhe disse então: se disse mal, deu testemunho do mal, mas se disse bem, por que me feres? Anás, não dando bola para esse episódio, encaminhou Jesus para Caifás, que, como já dissemos, era o sumo sacerdote daquele ano, e ele já havia aconselhado aos judeus que deveriam sacrificar um homem, que esse homem deveria morrer pelo povo. Mas Pedro, ao entrar no pátio da casa de Anás, foi para junto daquele pessoal, servos e mais outras pessoas que ali se encontravam, que eles tinham feito uma fogueira e estavam ali ao lado se esquentando. Um deles questionou Pedro novamente se ele não era discípulo daquele homem. E Pedro lhe disse: não sou. E negou-se Jesus pela segunda vez. Caifás enviou Jesus para Pilatos, para que ele fosse ouvido em audiência no pretório. Ali chegando, Pilatos perguntou aos judeus: de que crime vocês acusam este homem? E eles lhe disseram: se ele não fosse um malfeitor, não o entregaríamos. Quer dizer, não teriam levado ele para Pilatos. Mas Pilatos havia sido avisado pela sua mulher que teve um sonho com Jesus na noite anterior, que ele não deveria se intrometer com aquele homem, porque ele poderia se dar mal. Então Pilatos, querendo ficar livre daquele problema e fazer as pazes com Herodes, enviou Jesus para o mesmo. Mas voltando ainda à casa de Anás, um dos servos que ali se encontravam, junto ao pessoal à beira da fogueira, perguntou a Simão Pedro: este senhor era parente de Malco. Então questionou da seguinte forma: eu não te vi no horto acompanhando aquele homem? Pedro lhe disse: não sou eu. Negou Jesus pela terceira vez e logo em seguida o galo cantou. Mas Jesus, agora com Herodes, e sabendo das intenções daquele homem, não lhe respondeu nenhuma pergunta que ele lhe havia feito. E Herodes, desapontado, devolveu então este homem, Jesus, para as garras de Pilatos. Jesus, agora novamente, frente a frente a Pilatos, recebeu a seguinte pergunta: és o rei dos judeus? E Jesus lhe respondeu: o meu reino não é deste mundo, porque se o meu reino
fosse deste mundo, a minha gente teria combatido para que eu não caísse nas mãos dos judeus. Meu reino ainda não é aqui. E Pilatos novamente lhe questionou: És, pois, rei? E Jesus lhe disse: Tu o dizes, sou rei. Nasci e vim a este mundo para dar testemunho da verdade. Aquele que conhece a verdade ouve a minha voz. Pilatos realmente fez alguma coisa, tentou várias vezes libertar Jesus daquele povo. Saiu várias vezes tentando convencê-los. E em uma das últimas vezes, ele lhes disse: Na Páscoa é costume que eu liberte um desses, ou seja, dos criminosos, como se Jesus fosse criminoso. E eles lhe disseram: Este não, mas Barrabás. A trama montada contra Jesus partiu dos sumos sacerdotes, que queriam, de toda maneira, acabar com Jesus, matá-lo. A inveja, o medo de que Jesus poderia ocupar o lugar deles, fez com que eles agissem dessa forma. Tanto é verdade que em uma das saídas de Pilatos para conversar com os judeus, ele lhes disse que iria libertá-lo para que ele fosse julgado pelas leis dos judeus. E eles lhe disseram: Para nós não é lícito matar pessoa alguma. Ou seja, a intenção deles era matar Jesus. E nós sabemos no que resultou toda essa trama. O reino de Jesus realmente não era aqui no plano físico. O reino de Jesus era no plano espiritual, e cujas arenas era a prática do bem, da caridade e da mansidão. Realmente, nós não entendemos ou não sabemos por que é que aconteceu tudo dessa forma com Jesus, apesar das Escrituras trazerem para nós que isto já estava previsto. Mas, lamentavelmente, aconteceu o que já sabemos. Devemos louvar ao nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele doou a sua vida por amor da humanidade. E disse certa vez aos seus discípulos: Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Agradecemos a todos a atenção, desejamos uma boa noite e muita paz. Antes de passarmos à segunda parte de nossos trabalhos, nós agradecemos a sintonia de todos, suplicando a Deus que seus passos sejam rendidos em bênçãos e que possam encontrar sempre a amizade entre a família espírita de Meimei na cidade de Franca. E nestes dias em que teremos encontros virtuais, que Jesus possa continuar nos fortalecendo no firme propósito da reforma íntima. E meditando nos ensinamentos do Evangelho, nós passamos à segunda parte de nossos trabalhos, que são as nossas preces. Convidamos a todos a estarem com pensamento em Jesus,
com o coração oferecendo amor, para que possamos ajudar sempre os nossos entes queridos, os nossos familiares, mas vamos lembrar também dos nossos vizinhos, nossos companheiros de trabalho, nossos patrões, governantes e autoridades, trabalhadores de todas as ordens, dos médicos, enfermeiros, os encarregados da limpeza pública, dos que estão expondo a própria vida para o benefício da população, dos irmãos nos quais pensamos no dia de hoje, pedindo a Deus que a paz esteja amparando a todos. Vamos ter o desejo de perdoar para sermos perdoados, o desejo sincero de curar para sermos curados. Continuemos concentrados em Jesus. Prece ao anjo da guarda. Espíritos amados, anjos guardiães, vós a quem Deus, na sua infinita misericórdia, permite velarem pelos homens, sede nosso amparo nas provas desta vida terrena. Dai-nos a força, a coragem e a resignação. Inspirai-nos na senda do bem, detendo-nos no declive do mal. Que vossa doce influência impregne as nossas almas. Fazei que sintamos a presença ao nosso lado de um amigo devotado, que assista aos nossos sofrimentos e participe das nossas alegrias. E vós, meu anjo bom, nunca me abandoneis. Necessito de toda a vossa proteção para suportar com fé e amor as provas que Deus quiser enviar-me, para afastar os maus espíritos. Em nome de Deus Todo-Poderoso, que os maus espíritos se afastem de mim e que os bons me defendam deles. Espíritos malfazejos, que inspirais maus pensamentos aos homens, espíritos enganadores e mentirosos que os enganais, espíritos zombeteiros que zombais da sua credulidade, eu vos cepilo com todas as minhas forças e fecho os meus ouvidos às vossas sugestões, mas peço para vós a misericórdia de Deus. Bons espíritos que me assistis, dai-me a força de resistir à influência dos maus espíritos e as luzes necessárias para não cair nas suas tramas. Preservai-me do orgulho e da presunção, afastai do meu coração o ciúme, o ódio, a malevolência e todos os sentimentos contrários à caridade, que são outras tantas portas abertas aos espíritos maus, pelos inimigos do Espiritismo. Senhor, vós nos mandastes dizer por Jesus, o vosso Messias: bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, perdoai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. E Ele mesmo nos deu o exemplo, orando pelos seus algozes. Assim apelamos à vossa misericórdia, Senhor, em favor dos que desprezam os vossos divinos preceitos, os únicos que realmente podem assegurar a paz neste e no outro mundo. Como Cristo, também nós o suplicamos, perdoai-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Dai-nos a força de suportar com fé e resignação, como provas para a nossa fé e a nossa humildade, as zombarias, as injúrias, as calúnias e as perseguições que nos movam. Afastai-nos de qualquer ideia de represálias, pois a hora de vossa justiça soará para todos, e nós a esperamos, submetendo-nos à vossa santa vontade. Pelos sofredores que pedem prece, Deus, clemente e misericordioso,
que a vossa bondade se derrame sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, e particularmente, Senhor, sobre os sofredores que em nosso meio vieram. Suplicamos, ó meu Deus, para todos os irmãos que constam em nosso caderno de preces e para todos os que estão em nossos pensamentos. Bons Espíritos, que tendes o bem por ocupação única, intercedei comigo a favor deles, fazei brilhar aos seus olhos um clarão de esperança, e que a divina luz os esclareça quanto às imperfeições que os afastam dos bem-aventurados. Abri seus corações ao arrependimento e ao desejo de se purificarem, para apressarem o seu adiantamento. Fazei-os compreender que, pelos seus esforços, podem abreviar o tempo de suas provas. Que Deus, na sua bondade, lhes dê a força de perseverarem nas suas boas resoluções. Possam estas palavras amigas suavizar-lhes as penas, mostrando-lhes que há sobre a terra quem deles se compadecem e lhes deseja toda a felicidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Mas não nos deixes entregue às tentações, e livra-nos, Pai, de todos os males. Meu Deus, nosso Pai, apesar de fracos e indignos ainda como somos, como médiuns espíritas, desejamos auxiliar os nossos irmãos sintonizados neste momento e os que estão sob a nossa guarda. Permita, Senhor, que os bons espíritos nos envolvam em fluidos fortalecedores e em Teu nome, Mestre, e de nossa Mãe Santíssima, de nossos mentores amigos, damos por iniciado o nosso singelo trabalho, o tratamento através das vibrações à distância. Continuemos concentrados em Jesus, cada um buscando o recolhimento interior, procurando fechar os olhos da matéria e enxergar as belezas espirituais com os olhos da alma. Continuemos a nossa concentração, suplicando a Deus o alívio das nossas aflições, renovando nossas energias físicas e espirituais. Fiquemos por um minuto nesta sintonia. Que estas misericórdias se façam por toda a humanidade. Senhor Jesus, Mestre amigo, nós os agradecemos de todo o coração, tantas bênçãos, tanto amparo em nossas vidas, estes momentos de paz, e nos unimos em prece, vos suplicamos, Senhor, que da mesma forma sejam estas bênçãos para os nossos irmãos que não puderam estar conosco na noite de hoje, e particularmente os enfermos, os que se encontram acamados em seus próprios lares, em hospitais,
santas casas, leprosários, cadeias públicas e penitenciárias, creches, orfanatos, albergues, sanatórios espíritas, lar da velhice, casa da criança, para todos os andarilhos do mundo, para todas as irmãs que se entregaram ao divino sacrifício da maternidade, pelos que estão nos grupos de riscos, os mais vulneráveis. Suplicamos, Senhor, pelos nossos irmãos à distância, em Uberaba, Grupo Espírita da Prece, Lar da Caridade, em Goiatuba, Centro Espírita Jesus de Nazaré, em Peirópolis, Centro Espírita Eurípides Barçanufo, em Sacramento, Lar de Eurípides, Centro Espírita Batuíra, em Santa Maria, Centro Espírita Fé e Amor, em Salvador, Bahia, Mansão do Caminho, em São Paulo, Fundação Augusto César, em Ribeirão Preto, Grupo Espírita Chico Xavier, e para a cidade de Franca, para todos os filhos agarrados do vosso rebanho, nós suplicamos bênçãos de paz e do vosso infinito amor. Suplicamos, Senhor, por nós mesmos e por todos os que estão nos escutando, encarnados e desencarnados, nossos amigos e também para os nossos inimigos, que ao dispersarmos, nos sintamos fortalecidos para a prática do bem, que estejamos amparados por esta grande falange de espíritos amigos, bondosos espíritos, que Deus vos pague por tudo. Agradecemos a Ti, Meimei, contamos sempre com a vossa presença em nossas vidas. Suplicamos, Senhor, que a vossa misericórdia se faça por todo o recanto do mundo, onde houver o gemer da dor, pelo amor da justiça, e que a paz de nossa Mãe Maria Santíssima reine sempre entre nós e conosco eternamente. Mais uma vez agradecemos e encerramos nosso singelo encontro da noite de hoje. Assim seja. Pedimos um momento de atenção para ouvirmos a mensagem psicografada pela médium Alzira Gomes dos Anjos Batista, na noite de 1º de dezembro de 1995, aqui no Centro Espírita Meimei, em Franca. Cultivando flores. O coração humano é como um jardim. Para que um jardim agrade a todos que o veem e observam, ele deve estar florido. Não pensem que falo por metáforas, ou faço engrenagem de palavras poéticas. Verdadeiramente, o coração humano é um jardim. As flores desse jardim são as flores da bondade, da fé, da esperança, da amizade. Reparem todos que falo usando a contração ou vocábulo, quer dizer, as flores provêm da fé, da esperança, da bondade, da amizade. Todos esses sentimentos trabalhados produzirão flores em abundância. O mundo se acha muito carente dessas flores. Esquece o homem desse sagrado cultivo, entrega ao imediatismo da vida material, joga os dados da competência e se torna cada vez mais um bom ganhador do supérfluo. Enrasca-se na crueldade da usura, torna-se ríspido nos gestos e frio do coração. O homem do mundo dos negócios torna-se cada vez mais egocêntrico, adiando cada vez mais o encontro da fraternidade. Mas nem tudo está perdido.
porque a misericórdia de Deus não cessa de fluir sobre a humanidade. Além disso, aquele que jamais se afastou do berço da humanidade infeliz e que chamou a infância para perto dele, permanece como jardineiro celeste. Ao doce convite do Mestre, muitos corações se jazem dóceis ao seu divino apelo de fraternidade universal e saem a semear, corajosos cristãos, fiéis ao Mestre, fiéis ao apostolado. É hora de semear, urge semear semente do Evangelho, da paz e do amor, para acalmar a ansiedade dos corações dos tempos modernos. É necessário compartilhar com Jesus esse ardoroso trabalho, a quem compete, pois, essa tarefa abnegada, senão aos trabalhadores da última hora? Irmãos, olhem ao derredor e observem o palco da vida e quanto está na dependência do amor cristão. Dores, tragédias e aflições são dores que clamam presença do Salvador, o Messias, sempre aguardando para a felicidade do homem. Juntemo-nos a Ele, pois, marchemos na vanguarda, a fim de socorrer os caídos, combatamos a inércia, barreira anticristã que provém a cegueira do fanatismo materialista e a dureza do sentimento humano. Cultivemos com Jesus em cada coração, a partir de nós mesmos, essas flores angelicais, a fim de que o perfume delas possam espargir pelo mundo da mensagem mais dulcificante do Evangelho do Senhor, que é a fraternidade. Mei Mei. Que Deus os pague pela atenção que nos deram.